Boa noite, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem, que Deus continue abençoando a vida de cada um, né? E que essa palavra de hoje do nosso rema venha falar nos corações, como tem falado ao meu. É uma passagem bem conhecida, né? A qual Pedro viveu o sobrenatural de Deus, né? A passagem está em Mateus 14, 22, né? E é a passagem sobre que Jesus ele apareceu para os discípulos andando sobre as águas, andando sobre o mar. E eu estarei lendo. E logo, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília, à madrugada em algumas bíblias, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, chamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Pedro, ele simplesmente, conhecendo o mar, sendo um pescador experiente, ele poderia ter ficado no barco. Ele poderia continuar onde ele estava, na zona de conforto, mesmo que o barco balançava, mesmo que o vento era forte, ele poderia ter ficado. Mas, quando ele avistou Jesus, né, ele, com um passo de fé, com um passo de ousadia, perguntou para Jesus se ele poderia ir até ele, né? E Jesus imediatamente falou: "Vem." Né? Creio eu que Pedro não pensou duas vezes. Né? Pedro, ele teve fé. Pedro, ele colocou o pé nas águas para estar com Jesus. E muitas vezes é o que nos falta. Às vezes nós temos que ser ousados na nossa fé. Às vezes nós precisamos colocar o pé nas águas para ir até Jesus. Jesus, às vezes, ele quer que nós mostramos a nossa fé, que nós demonstramos a nossa fé, independente de qual seja a situação, independente do que você esteja passando, independente de como está seu barco no mar. Jesus, ele quer que você viva o sobrenatural. Pedro viveu o sobrenatural porque ele teve ousadia, ele teve fé. Ele simplesmente poderia ficar como os outros discípulos, com medo, né? Aonde eles estavam, parados,
esperando que algo acontecesse, esperando que mesmo que Jesus falou que era ele, os discípulos preferiram ficar no barco. Mas Pedro, ele foi diferente. Pedro, ele foi ousado. Ele deu um passo de fé. E às vezes o que nos falta, o que falta na nossa vida é simplesmente o passo de fé. É descer do barco, caminhar sobre as águas. Mas muito de nós, não tendo fé, preferimos ficar estacionados, estagnados onde estamos. Muito de nós, às vezes, por que nós vamos colocar o pé nas águas? A água deve estar gelada. Eu vou afundar. Pedro, ele mesmo andando sobre as águas, ele teve medo. Ele sentiu o vento, ele teve medo. E logo ele começou a afundar. E Jesus segurou, e puxou ele de novo para a superfície. Às vezes, nós estamos no caminho certo, seguindo Jesus, Jesus o nosso alvo, nós estamos caminhando sobre as águas, independente do vento batendo da direita ou da esquerda, mas estamos firmes. Mas, às vezes, vem um vento um pouco mais forte, uma turbulência, nós preferimos ficar com medo. Nós perdemos o foco. Nós perdemos o alvo. Mas Jesus, ele nos ensina nessa palavra, nessa passagem, que enquanto nós tivermos com nossos olhos focados, estamos com fé, sermos ousados para descer do barco, pôr o pé sobre as águas, ali ele estará conosco. Independente de você achar que você está afundando, ele está pronto ali para te segurar. E às vezes nós somos homens de pequena fé. Às vezes nós achamos que as diversidades da vida nos atrapalham de estar seguindo Jesus, de andarmos até Jesus. Quanto de nós, às vezes, estamos seguindo o passo de Jesus, mas qualquer tipo de problema nos tira o foco. Qualquer dúvida nos tira o foco. E Jesus, ele nos convida a viver o sobrenatural de Deus. Sobrenatural, algo que foge do natural, algo que foge dos padrões, experiências que às vezes nos falta fé. Pedro, ele poderia ter ficado no barco, ele poderia ter esperado a tempestade passar para ele atravessar o outro lado, mas não. Ele queria viver uma experiência sobrenatural. Jesus simplesmente poderia ter falado: não, espera aí que eu estou indo até vocês. Ele poderia ter falado, mas não. Quando Pedro ousou, teve ousadia em perguntar se podia estar com Jesus, Jesus simplesmente falou: vem. E é isso que ele tem falado para nós. Vem. Vem andar sobre as águas. Eu abro o mar, independente da situação. Se eu não abrir o mar, eu faço com que vocês andem sobre as águas. Eu não sei o que Deus tem falado com vocês, falado no coração de cada um, mas abra o coração. Seja ousado, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E quando você achar que não tem mais saída,
Foque no alvo. Foque no alvo que é Cristo. Porque Ele dará o discernimento. Ele dará a sabedoria. O Senhor, Ele não permite que os filhos dele pereçam. Jesus, Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Ele é aquele que, quando vê que o nosso fardo está ficando pesado, Ele simplesmente pega o nosso fardo e nos dá um fardo mais leve. Jesus hoje, Ele chama cada um de nós para vivermos com Ele. Vivemos experiências com Ele. Vivemos o sobrenatural de Deus. Meu querido, imagina a dimensão do que é estar vivendo o sobrenatural de Deus. Mas às vezes você deve estar falando, mas você não sabe a minha situação. Você não sabe a dificuldade que eu passo. Amém, não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele quer fazer você andar sobre as águas. Ele quer fazer você viver o sobrenatural. Viver na contramão do sistema. E Ele questiona: qual é o tamanho da sua fé? Por que você duvida do que Ele tem para a sua vida? Por que você tem medo? Por que quando o vento balança o seu barco, você fica com medo? Por que quando você quer viver as coisas de Deus, simplesmente um probleminha te tira o foco? Pedro, ele foi ousado. Ele deu um passo de fé. E o que falta hoje para você dar um passo de fé? O que falta para você viver as coisas que Deus tem para a sua vida? Jesus, Ele está te chamando para você descer do barco. Descer do barco do seu comodismo. Que você não possa ficar parado. Que você possa viver os propósitos de Deus para a sua vida. Ele tem nos chamado a cada dia a estarmos com Ele, a vivermos com Ele. Estamos num tempo de pressa, uma época de urgência. E o que você tem feito? Simplesmente você tem ficado no barco? Você prefere ficar no barco, como os outros discípulos, esperando Jesus ir até você? Ou você prefere caminhar sobre as águas? Ou você prefere ter experiências extraordinárias com Cristo? Que essa noite, essa palavra toque no seu coração, para que você não fique apenas acomodado, esperando com que as coisas aconteçam, mas que você tenha ousadia, que você tenha fé de estar vivendo o sobrenatural de Deus. Jesus, Ele tem chamado você. Ele tem te abençoado. Mas viva o sobrenatural, viva o extraordinário. Viva o fantástico de Deus. Porque Ele tem o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para cada um de nós. Amém? Estarei orando para que Deus possa abençoar a vida de cada um e que essa palavra toque, ministre o coração de cada um. Senhor Deus e meu Pai, eu me coloco, Pai, diante da Tua presença, Pai. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, nos dê fé, nos dê ousadia,
para que nós possamos, ó Pai, sair do nosso comodismo, Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar abertos, ó Pai, a vivermos o sobrenatural que Tu tens para a nossa vida, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Muitas das vezes, ó Pai, por não estar com o ouvido aberto, Pai, por não estarmos atentos, Pai, ao que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nos perdoe, ó Pai, por às vezes, ó Pai, não estamos sensíveis, ó Pai, a ouvir a Tua voz. Pai, mas que nessa noite o Senhor possa falar com cada um, possa ministrar a cada coração, Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, abençoar, ó Pai, que nós possamos ser ousados, ó Pai, ser servos ousados, ó Pai, ser Jesus, que nós possamos, ó Pai, andar sobre as águas, ó Pai. Senhor, que se nós não conseguirmos andar sobre as águas, o Senhor abre o mar para nós passarmos, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que tem nos sustentado, Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, que tem tocado nossos corações, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, por às vezes não dar atenção ao seu chamado, Pai. Senhor, que as pessoas, ó Pai, que se sentem, ó Pai, hoje, que estão acomodadas, ó Pai, que estão no barco, ó Pai, Senhor Jesus, ousem a colocar o pé sobre as águas. Senhor, que ousem a ter o encontro contigo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado. O Senhor é um Deus que tem segurado em nossas mãos, ó Pai. E nos perdoe, ó Pai, se às vezes nos falta fé para, Senhor, vivermos o que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. É em Teu nome que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que essa palavra tenha tocado no coração de cada um e que Ele continue falando. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.